Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, e hoje foi um dia de recuperação após a forte queda da véspera. Relembrar um pouco a sessão de ontem. Ontem o Ibovespa encerrou com uma queda de 2,6% em meio a um cenário externo muito preocupante. As bolsas americanas ontem chegaram a cair cerca de 6%, o índice Dow Jones. É bem verdade que houve alguma recuperação ainda durante a tarde de ontem, mas de uma maneira geral prevaleceu um clima mais tenso entre os investidores. Já nessa terça-feira, hoje foi um dia de ajuste, as bolsas americanas também passaram por uma recuperação, e aqui no Brasil, como eu falei, o Ibovespa voltou a subir com uma alta de 2,5%, muito ajudado, impulsionado pelo desempenho forte de algumas blue chips, por exemplo, Itaú, Bradesco, as ações também da Petrobras, da Vale, enfim, uma série de ações com peso relativo relevante no índice Bovespa acabaram tendo um bom desempenho, sustentando essa recuperação da bolsa. A gente vai aqui à tela para falar um pouco mais desse desempenho dos mercados. Bom, como a gente pode observar aqui na tela, os índices da Europa fecharam com queda forte, isso porque eles repercutiram a baixa das bolsas americanas na sessão de ontem. Então a gente viu aí Inglaterra, França e Alemanha todas com quedas acima de 2%, e o mesmo valeu também para a Ásia, onde vimos queda ainda mais forte, por exemplo, o Japão caindo 7%, Hong Kong, China, quedas de 5%, 3%, enfim, ainda no movimento de preocupação dos investidores em função do pregão de segunda-feira lá nos Estados Unidos. Agora, nas bolsas americanas, na sessão de hoje, a recuperação foi vista, o Dow Jones tinha uma alta de 2%, o S&P subia 1,5% e a Nasdaq com uma alta de 1,9%. No Brasil, a alta foi de 2,48% aos 83.894 pontos. O giro financeiro de hoje foi bem forte, cerca de 17 bilhões de reais, muito provavelmente com um fluxo de capital externo muito forte na bolsa brasileira. Hoje, apesar desse movimento de alta, a sessão foi de muita volatilidade. Ainda nas primeiras horas do pregão, o Ibovespa chegou a cair 1,3%, atingiu o patamar de 80.800 pontos e durante a tarde foi melhorando. Os investidores adotaram uma postura um pouco mais otimista à medida que os índices americanos também passavam por esse movimento de valorização. Vamos agora à seguinte tela para falar um pouco mais das maiores altas e baixas dentro do Ibovespa. Como vocês podem observar, ações aí relevantes entre as maiores altas, TIM liderando os ganhos do Ibovespa, subindo 7%, as ações da Gerdau subiram 6%, Eletrobras figurando aí com alta de 5,5% e as ações da Vale com valorização de 5,3%. Por outro lado, entre as principais quedas, vimos algumas empresas do setor de shoppings recuando na sessão. Multiplan e Iguatemi caíram 2,3% e 1,8%, respectivamente. Tivemos ainda a Fibria, Localiza e, mais uma vez, empresa de shopping BR Malls com uma queda de 1%. Rapidamente aqui comentando da TIM, a empresa divulgou o balanço dela do quarto trimestre de 2017. Esse anúncio foi feito na noite de ontem e o resultado surpreendeu muito positivamente. A empresa mostrou uma melhoria operacional relevante nesse trimestre. A TIM, que é a nossa principal recomendação dentro do setor de telecomunicações, o papel inclusive faz parte da nossa carteira de dividendos agora desse mês de fevereiro. Alguns destaques: a empresa mostrou um EBITDA, que é o resultado operacional da companhia. Esse EBITDA ficou 4% acima da nossa estimativa e 5% acima da estimativa de mercado, segundo a mediana aí das projeções. Principais destaques desse trimestre: receita do serviço móvel acelerou 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, então isso mostra um crescimento importante dessa linha de resultado da companhia. Despesas operacionais aumentaram apenas 0,2%, então mostra um sólido controle de custos que a TIM vem implementando. Isso reflete também na melhoria da margem operacional. Então, leitura geral, resultado muito bom da TIM. Papel a gente segue com recomendação de compra, o preço-alvo é de R$ 14,50. Outra empresa que também divulgou resultado e também foi destaque hoje na bolsa, as ações da TIM subiram 3,6%. O banco reportou o seu balanço do quarto trimestre, reportando um lucro de 6,28 bilhões de reais. O resultado ficou 2% acima da nossa estimativa. Além disso, o banco também
apontou suas expectativas para um crescimento de crédito, mostrando números otimistas para 2018. Então o mercado gostou, o resultado realmente foi bem forte. As ações, como eu falei, subiram hoje 3,6% e Itaú também faz parte da nossa carteira recomendada agora para o mês de fevereiro. Agora, rapidamente, vou chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã. Vocês podem observar, aqui no Brasil, teremos como grande destaque a decisão do Copom, que será conhecida após o fechamento de mercado. A nossa expectativa é de corte na Selic de 0,25 ponto percentual, levando essa taxa básica de juros para 6,75%. Nos Estados Unidos, teremos dados de crédito ao consumidor, então uma agenda relevante tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Além disso, sempre bom relembrar, os investidores vão continuar muito atentos a esse movimento das bolsas americanas, que foram esses movimentos de ontem, de hoje, foram de muita volatilidade. Provavelmente nas próximas sessões também continuaremos vendo essas oscilações, então atenção a operações de curto prazo. De maneira geral, a gente segue com uma visão positiva, uma visão construtiva para o mercado de capitais aqui no Brasil, mas é natural que essas movimentações das bolsas internacionais tenham um peso relevante na bolsa brasileira. Então, muito cuidado, muita cautela com operações de curtíssimo prazo, mas pensando numa ótica de médio e longo prazo, a nossa visão segue favorável para o Ibovespa, para as ações da bolsa brasileira. Eu vou encerrando o programa de hoje, eu vou ficando por aqui. Boa noite a todos e até amanhã.